Olá para você. A gente normalmente é muito ensinado de que a gente não pode ter medo de nada, sabe? Parece que a gente tem que viver o tempo todo com aquele sentimento de coragem, de super-herói, né? Super-homem, super-mulher. Só que isso não funciona na prática. E eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que é normal a gente sentir medo, sim, em muitos momentos da vida da gente. E o rei Davi passou por isso. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, principalmente se você está passando por um momento de adversidade, um momento difícil, onde está todo mundo falando para você que é pecado ter medo, que se você tem medo você não confia em Deus. Será que é assim mesmo? Fica comigo até o final do vídeo que a gente vai refletir um pouquinho sobre a palavra e vamos ver o que a Bíblia fala pra gente nesse dia tão especial. Se você não me conhece, eu sou a Jaque e eu tô todo dia aqui nesse horário, nesse canal aqui, fazendo esse vídeo rápido, esse bate-papo rápido, cujo objetivo é só fazer a leitura da Bíblia. Eu leio um capítulo da Bíblia por dia e no final do vídeo eu faço um comentário, tiro alguma liçãozinha, coisa rápida, e eu convido você para estar comigo. É muito importante a gente fazer a leitura diária da Bíblia, porque é a palavra de Deus para o nosso coração, é a palavra de Deus revelada. E aquilo que Deus pode falar no meu coração, Ele pode falar no seu também uma outra coisa, revelar uma outra coisa em seu espírito, em seu coração. E é muito importante. Quando a gente faz a leitura da palavra, a gente está ali reforçando a nossa aliança com Deus, nosso compromisso com Deus, querendo conhecer Deus mais e mais, de certa forma, né? Principalmente se você está pegando a Bíblia pela primeira vez, você vai ter acesso a aquilo que Deus tem, né, como ideia, como mensagem para nós, os seres humanos, os seus filhos. E a palavra de Deus é um livro transformador, é um livro que eu costumo dizer que a transformação vem na jornada, né? Quando a gente todo dia lê ali um pouquinho e tá com o coração aberto também para aprender. Porque senão você pode ler a Bíblia como se fosse um livro comum. É quando a Bíblia diz que a letra mata, né? Mas o Espírito vivifica. Então, se de repente isso pode ser uma bênção na sua vida, se você pode ser inspirado, motivado a ler a sua Bíblia, às vezes não sabe nem por onde começar, considere se inscrever no canal, ativa aqui o sininho para você não perder os próximos avisos, que todo dia quando o vídeo chegar no YouTube você vai receber ali uma notificaçãozinha ali no seu perfil ali do YouTube, e aí você fica em dia com a leitura, tá? E se você é novo, não sabe, o canal aqui tem outras leituras, né, de outros livros da Bíblia, onde você pode dar uma olhadinha lá, tem por temas também, então, enfim, tá bem diversificado ali os assuntos onde você pode estar ali se alimentando da palavra de Deus, porque o objetivo é esse, é a gente se alimentar da palavra de Deus, que é vida para nós, amém? E antes da palavra, vamos falar com Deus, pedindo que Ele nos ajude, né, nos dê sabedoria, abra a nossa mente, para que a gente entenda, para que a gente receba vida em nosso coração e que a gente possa praticar aquilo que a gente aprender nesse dia. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia e eu peço perdão pelos meus pecados. Eu coloco a minha vida em tuas mãos, cumpre em mim o teu querer. Eu peço ao Senhor que abençoe essa pessoa que está me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem. Perdoa os nossos pecados, Senhor, os meus, os da pessoa que está me assistindo também, porque somos falhos, somos errantes, somos humanos, mas nós estamos aqui com sede da Tua Palavra, com sede do Senhor. Nós queremos aprender mais, Senhor, nós precisamos da Sua Palavra para sermos pessoas mudadas, transformadas, enfim, pessoas melhores, ó Deus, cidadãos melhores. Nos ajude, Senhor. Que a Sua Palavra, Senhor, entre no nosso coração, nos moldando por completo, fazendo da gente, ó Deus, pessoas que têm um coração mais amoroso, mais ensinável, mais obediente, mais perdoador. Nos ajude, Pai. E eu peço, inclusive, que se a pessoa que está me assistindo está sentindo medo, ó Deus,
que ela, em nome de Jesus, possa colocar diante do Senhor essa situação e que ela possa confiar em Ti e receber na porção de hoje, na palavra de hoje, a confiança necessária, ó Deus, que ela precisa para continuar Te buscando, caminhando em fé, até que o Senhor possa reverter essa situação. Eu coloco o medo que ela possa estar sentindo em Tuas mãos, Senhor. Transforma isso para a Sua glória. E é no nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém e amém. Bom, estamos fazendo a leitura do livro dos Salmos e hoje nós vamos ler o Salmo 56. Salmo 56, Salmo de Davi, é um salmo curtinho, ele fala bem assim pra gente: Ó Deus, compadece-te de mim, pois há homens que me pressionam e oprimem, atacando-me o dia todo. Meus inimigos me pressionam o dia todo, pois são muitos os que me atacam com arrogância. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que poderá fazer o mortal? Todos os dias torcem minhas palavras, só inventam maldade contra mim. Ajuntam-se, escondem-se, espiam meus passos como se estivessem aguardando a minha morte. Deixarás que eles escapem da sua culpa? Ó Deus, derruba os povos na Tua ira. Tu contas minhas aflições, põe minhas lágrimas no Teu odre. Não estão elas registradas no Teu livro? No dia em que eu Te invocar, os meus inimigos retrocederão. Estou certo de que Deus está comigo. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que poderá fazer o mortal? Ó Deus, cumprirei os votos que fiz, eu Te oferecerei ações de graças. Pois livraste minha vida da morte e meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Mais uma vez aqui, eu não sei nem dizer quantas vezes a gente já leu aqui, até esse momento, em 56 salmos, as vezes que Davi coloca diante do Senhor situações em que ele está sendo perseguido, oprimido, pessoas falando mal, pessoas assim, desejando mal para ele. E aqui, mais uma vez, não é diferente. A diferença desse texto para os anteriores que nós lemos é que aqui Davi ensina para a gente como ele lida com o medo. Ele não está falando que ele não vai ter medo, que ele ou está vivendo com medo, enfim. Mas aqui ele está dizendo que se ele tiver medo, quando eu estiver com medo, ou seja, eu vou sentir medo em algum momento. Talvez não agora, talvez não amanhã, mas em algum momento eu vou sentir. E o que eu vou fazer quando eu sentir medo? E aqui ele traz assim uma lição que para nós é uma lição de vida, né? Ele fala assim: confiarei em Ti. Vamos lembrar, gente, que em 56 salmos que nós temos lido aqui ao longo dos dias, a gente viu as inúmeras vezes que Deus livrou Davi de muitas coisas. Então Davi, ele experimentou o livramento de Deus, o cuidado de Deus, ele colocava tudo, ele depositava absolutamente tudo ali no altar do Senhor. E o Senhor dava o livramento, o Senhor ouvia o clamor dele. Então aqui, Davi, ele já estava experimentado no que era ser livrado por Deus. A gente precisa se lembrar disso. Então ele já tinha visto o livramento do Senhor outras vezes. Então quando ele chega nesse momento aqui da vida, é quando ele fala: quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Parece que ele tinha passado por tantas coisas que agora ele aprendeu a confiar no Senhor. Ele sabia que ele estava passando por uma nova prova, uma nova perseguição, uma nova opressão, só que agora ele parece que já sabia o que fazer com aquele medo, sabe? Então aqui a gente vê que quando ele sentisse medo, o que Davi ia fazer? Ele confiaria em Deus. E aqui eu acho que fica uma lição muito importante, muito especial pra gente também, porque muitas vezes nós ouvimos, né, as pessoas falam pra gente: você não tem que sentir medo, porque sentir medo é pecado. Gente, quando a gente sente medo, o medo não quer dizer que você não tem fé, mas o medo, ele precisa ser submetido à fé. Nós precisamos submeter o medo à confiança em Deus, porque se o Senhor nos livrou ontem,
antes de ontem, livrou a gente no mês passado, livrou a gente hoje, o Senhor pode livrar novamente. Então aí a nossa vida acaba sendo uma vida experimentada em Deus, para ter essa certeza de que o Senhor, quando esses momentos vierem, né, esses momentos desafiadores, no nosso caso aqui, cada um na sua particularidade, Davi aqui na perseguição, às vezes você está enfrentando uma outra adversidade, você já começa a amadurecer na sua fé o suficiente para saber que quando você tiver medo, porque você vai sentir, você vai confiar no Senhor. E aqui Davi, ele fala assim 2 vezes aqui no texto, né? O versículo 4 e o 10. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo, né? E o 10. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo, né? O que poderá me fazer o homem, o que poderá fazer o mortal? Então a gente vê que assim, Davi, como alguém que louvava o Senhor, um adorador, ele estava experimentando agora ali de uma maneira prática o que fazer quando ele sentisse medo. Ele não ia pegar e anular o medo, ele não ia esconder debaixo do tapete e fingir que estava tudo bem, mas não, ele reconheceria que quando ele tivesse medo, ele confiaria no Senhor. E isso é uma boa lição para a gente aprender nos nossos dias, para que a gente entenda que a gente precisa validar os nossos sentimentos, a gente precisa dar voz àquilo que a gente sente, que assim, a gente não tem que ignorar, né? Uma situação que às vezes você está passando, que você está sentindo medo, você tem que realmente, assim, não sentir o medo, mas reconhecer que você está sentindo o medo e não se desesperar com isso, ou achando que você está em pecado, ou achando que você nunca mais tem fé, enfim, não é nada disso, mas você dá nome ao sentimento, no caso, o medo, e o que você vai fazer com ele. Você não vai adoecer, você não vai entrar numa depressão no nome de Jesus, mas você vai agora confiar no Senhor, porque se Ele te livrou uma vez, o Senhor pode te livrar novamente. É como diz aqui Davi, né? Em Deus eu ponho a minha confiança e não terei medo. O que poderá fazer o mortal? Por quê? Porque aqui Davi, ele ensina pra gente que quem governa sobre ele não são os homens, não são os mortais, os meros mortais, mas aqui é o próprio Deus, aquele que dá sustentação para a vida dele. E isso a gente tem que pegar para a gente também, sabe, pessoal? A gente precisa, assim, aprender que quando a gente sente medo, a gente pode colocar diante do Senhor, a gente pode crer que o Senhor vai tomar conta daquela situação, porque afinal de contas a nossa vida não é e nem deveria ser governada pelos homens, mas ela deveria ser governada pelo próprio Deus. E assim, se nós louvamos o Senhor, né? Se nós buscamos ao Senhor e a gente tem ali uma fé no coração e tudo mais, a gente precisa mesmo estar experimentado no Deus que a gente declara confiar, no Deus que a gente declara que crê. Porque a vida do crente, ela é uma vida assim que, como eu sempre estou falando aqui, né, é sempre cheia de altos e baixos, mas a gente muitas vezes é experimentado na nossa fé. Aqui eu acho que talvez uma lição legal é assim: talvez hoje você não esteja sentindo medo de nada, e talvez amanhã você não vai sentir, você está se sentindo forte, confiante. Ok, como que você está desenvolvendo a sua salvação e desenvolvendo a sua fé para quando a adversidade chegar? Porque quando a adversidade chegar, aí sim você pode parar para pensar, é mais ou menos assim, eu vou já me antecipar, né? Eu vou já imaginar que eu posso passar por uma situação de medo e quando esse momento chegar, o que eu vou fazer com ele? Então a gente meio que precisa, entre aspas, assim, prever o nosso comportamento de como que a gente vai lidar em algumas situações, até porque já passamos por elas antes. Só que às vezes antes, né, nas outras vezes que nós passamos, e quem sabe de repente nós falhamos, às vezes nós falhamos em imaturidade, nós falhamos em não buscar o Senhor, nós falhamos em não confiar, nós falhamos em confiar nas pessoas erradas, enfim, cada um vai ter ali a sua parcela de erro e vai identificar ali a sua margem de erro, né? Mas hoje, se você tá bem e ok, mas você sabe que a sua vida no futuro pode passar por uma adversidade e você pode sentir medo, o que você vai fazer?
como que você vai treinar o seu coração, como que você vai ter uma fé experimentada e desenvolvida para quando chegar esse dia você falar assim: quando eu tiver medo, eu confiarei em Deus. Porque já não é mais o Deus que você ouviu falar, igual disse Jó, né? Mas é o Deus que você caminhou junto, contigo andar. Então você sabe que conhecendo esse Deus que você louva, que já te livrou outras vezes, que você desenvolveu ali uma amizade com Deus, um relacionamento com Deus, você sabe que se você sentir medo, na próxima, você sabe muito bem o que fazer, que é confiar em Deus. Amém? E aqui ele termina: pois livraste a minha vida da morte e os meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz da vida, né? Aqui Davi já, né, como eu disse aqui para vocês, ele já lembrando aqui que o Senhor já tinha livrado ele da morte. E assim, quem está acompanhando a leitura desde Salmos 1 sabe das várias e várias vezes que Davi fez orações ao Senhor, reconhecendo muitas vezes dificuldades e às vezes que Deus também livrava a Davi quando ele clamava, né? Muitas vezes ele clamava e ao mesmo tempo, ele começa alguns salmos dizendo desesperado que ele está sendo perseguido, e logo no fim do salmo ele fala que ele orava e Deus já ouviu o seu clamor, ele já estava bem, né? E aqui a gente já vê então um Davi talvez um pouco mais experimentado, mas porque quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, tenha sido ali, de repente, ali um motivador no seu coração. Desenvolva a sua fé, desenvolva a sua salvação, sabe? Leia a sua Bíblia mesmo todo dia, porque cada vez que você lê, a palavra de Deus diz, né, que a fé ela vem pelo ouvir. Toda vez que você lê a palavra, inclusive em voz alta, isso vai gerando fé dentro de você. E novamente eu digo, não quer dizer que amanhã, se você passar por uma situação, que você não vai sentir medo. Talvez você sinta. Só que a diferença é agora, nesse patamar, nessa maturidade cristã que eu passo a viver, quando eu estiver com medo, o que eu vou fazer? E aí fica a resposta para você analisar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você. Até amanhã no próximo vídeo e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.